O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Mas lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Creio que o Evangelho de hoje, embora a palavra não apareça, é uma condenação, digamos, explícita, que por isso deixa justificado de algum modo, porque parece ser o pior crime, digamos assim, que Jesus detecta nas pessoas, o maior pecado, mas é a hipocrisia. O Evangelho de hoje apresenta um comportamento hipócrita e apresenta um antídoto contra a hipocrisia. Nota que no começo do Evangelho, o fariseu nem nome tem, foi um fariseu. E quando ele é chamado pelo nome, é chamado à luz da sua consciência. Jesus chama o fariseu, agora conhecido como Simão, a consciência da sua condição. E de que ele não teria a menor condição de olhar para a vida dos outros, porque aquilo que era esperado dele, no mínimo, como um bom anfitrião para ser fiel à etiqueta da época, ele não ofereceu, embora tivesse com pensamentos maldosos em seu coração. Jesus à mesa, numa refeição na casa deste fariseu, porque Jesus vai também, sobretudo, onde é convidado estar, e ele estava na casa de um fariseu, mal visto, até talvez muito mais mal visto que a própria mulher, que nem ganha nome na história de hoje, simplesmente permanece pecadora, mas também a pecadora perdoada, né? Então Jesus, na casa deste fariseu, vive com ele, com que estão à mesa, esta experiência, os olhares certamente todos voltados para ele,
e também, certamente, o pensamento que passou na cabeça deste fariseu, de Simão, era o mesmo na cabeça de tantos outros que estavam ali com ele. Ele é profeta nada, se fosse profeta, não queria um contato tão próximo com uma mulher que é pecadora. Aqui é um cuidado que a gente tem que ter, inclusive, com os rótulos. A mulher termina mesmo perdoando e recebendo de Jesus este indulto, digamos assim. Ela permaneceu a história inteira com o estigma de pecadora, como se os outros não fossem pecadores. Ela era conhecida na cidade como pecadora. E os outros eram o quê? Então só esta mulher era pecadora. Todo mundo que via a mulher na rua chamava de pecadora. É um cuidado que precisamos ter com isso. A gente tem a mania de imprimir rótulos nas pessoas, né? Isso passa por todos nós. Eu tenho os meus rótulos impressos por vocês e por outros. Vocês têm também, né? E isso que parece ter se normatizado precisa ser superado. Precisa ser superado. Né? A mulher deixou de ter uma identidade praticamente aos olhos dos outros porque virou somente a pecadora. E Jesus olha para Simão, para este fariseu, e diz: você tem nome, você tem divinidade, você tem história. Ela também, você é Simão. Agora, Simão, você que tem este nome, e aquela mulher que não tem, que Jesus nunca diz a mulher pecadora, Jesus fala esta mulher. Ele vai no mais essencial da dignidade daquela pessoa, que corresponde a toda pessoa do gênero feminino. Ele diz a mulher, esta mulher. Olha o que esta mulher fez, olha como esta mulher se comportou. Ela não é um pecado, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa, ela tem uma história, ela tem dignidade. Ela é uma pessoa, Simão. Mas esta que você rotulou simplesmente de pecadora, com as lágrimas lavou meus pés, com os cabelos enxugou, com um perfume me ungiu. Você não me ofereceu uma bacia com água para lavar os pés, você não me ofereceu um beijo de saudação na entrada. Meus cabelos continuam empoeirados porque você não fez nada para me receber bem na sua casa, a não ser olhar para a minha vida e julgar se eu sou ou não um profeta. E por isso, Simão, você está perdendo muito. Mas quanto a esta mulher, tua fé te salvou. Vai em paz. Vai em paz. Então, olha só como Jesus chama atenção para, não é muito mais do que para o comportamento adequado, mas para o princípio de onde brotam as nossas ações, por exemplo. É o tipo de coisa que a gente anda cultivando na nossa imaginação, inclusive. O tipo de coisa que a gente anda jogando no alicerce da nossa vida para decidir os rumos que nós vamos tomar. E veja com bastante atenção para onde isso está te levando, para onde isso pode nos levar. Precisamos estar atentos a isso. Somos muito mais do que aquele ou aquele outro limite, do que aquele ou aquele outro pecado que cometemos. O problema é que nós olhamos muito para isso, né? Olhamos muito para o erro, para o pecado. Uma coisa é aquilo que se repete, sem a menor possibilidade imediata de mudança, né? A pessoa teimosa ali, naquele pecado, naquele comportamento, e aquilo ali se repetindo, também vai contribuir para criar estes rótulos. É óbvio que a pessoa vai ser muito mais do que isso, é muito maior do que isso, mas esse comportamento ajuda a alimentar esse outro. Mas Jesus diz a esta mulher: tua fé te salvou, tua fé te salvou, porque ela entendeu, esta mulher entendeu que aquele comportamento podia ser superado. O Evangelho não precisa nos dizer que daqui para frente a mulher viveu de um modo diferente. Nós sabemos disso. Este encontro mudou a vida desta mulher. Ela, aos pés de Jesus, e tudo que ela fez, demonstrou tudo que tinha em seu coração. Tudo que tinha em seu coração. Ela ali amarrada àquele limite, e muito mais do que aquele limite, aquele rótulo que impuseram nela, ela percebeu que podia dar um passo a mais na sua vida. E percebeu que esse passo só poderia ser dado se antes ela estivesse jogada ali, lançada aos pés de Jesus. Ela, que já tinha aquele rótulo, não sentiu nenhuma dificuldade em se lançar aos pés de Jesus e na frente de todo mundo, chorando seus pecados ali aos pés de Jesus.
E Jesus, ao permitir que essa mulher assumisse esse comportamento, já estava ali lhe oferecendo o perdão que a salvaria. O que ele faz no final do Evangelho é só declarar uma decisão já tomada. É só declarar uma decisão já tomada. Tua fé te salvou, vai em paz. Tudo pacificou pelo sangue de sua cruz. Nos lembra o apóstolo Evangelho. Tudo pacificou pelo sangue de sua cruz. E ele apresenta a esta mulher, sem ter vivido a Páscoa ainda, já os frutos da sua paixão, já os frutos da sua cruz, já os frutos do seu sangue derramado, o perdão, mais do que o perdão, simplesmente a salvação. Tua fé te salvou, perdoou os pecados da mulher, e ela foi convertida, e ela mudou de vida. E o fariseu? Não é problema nosso, aqui não quero me perder tempo pensando se ele mudou de vida ou não, se estas palavras de Jesus fez com que ele mudasse ou não. E o Evangelho também não nos diz o que aconteceu com o fariseu, não é para a gente criar arte na nossa cabeça, não. É para a gente se colocar também em seu lugar, porque às vezes o fariseu sou eu e você. Às vezes quem imprime o rótulo, às vezes, né? Quase sempre sou eu e você. Sou eu e você. E se nós não mudarmos de comportamento, não mudarmos de vida, assumirmos que somos como aquela mulher, pecadores, estas palavras de Jesus nunca nos alcançarão. Tua fé te salvou, vai em paz. Porque a gente não vai ter paz. Não vai ter paz porque está amarrado naquele nosso modo de pensar. Vai estar amarrado no alto do nosso orgulho, da nossa vaidade, achando que somos tudo quando nada somos e temos para oferecer. E precisamos ir além. Agora, não mudando de assunto, mas olhando a história sobre outra perspectiva, veja só a primeira leitura de hoje. Nos é apresentado aqui o lugar, digamos, onde tudo isto é possível, onde encontramos motivação para compreender esta realidade e superá-la, que é a comunidade de fé. Muito mais que a comunidade de fé, o Evangelho, ele mesmo, que nos direciona para a comunidade de fé e nos leva a um assunto que estava até conversando um pouquinho antes da missa aqui com a Pascom, com Tiffany e Tainá, a comunhão, nos leva à comunhão. Olha o que Paulo vai dizer à comunidade de Corinto. Eu quero vos lembrar o Evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estáis firmes. Questionável, não estáis firmes? Tudo bem. Mas quero vos lembrar o Evangelho. Estáis firmes e sois salvos por ele, se o estáis guardando tal qual vos foi pregado por mim. Atenção! Este Evangelho que vocês receberam vos salvará, se vocês o estão guardando como ele foi pregado por mim. Existe uma autoridade que antecede a nossa interpretação. Existe uma autoridade que antecede o nosso achismo. Existe uma autoridade que de fato é isto. A autoridade no ensinamento de doutrina. E doutrina que tem como fundamento o Evangelho em si. Existe uma autoridade. Esta autoridade é a igreja. Paulo fala aqui em nome de toda a comunidade dos apóstolos. Em nome daqueles que receberam de Jesus a missão de anunciar o Evangelho. E para a comunidade em Corinto, ele diz que esse Evangelho só gerará os frutos necessários se ele for acolhido do modo como foi pregado. Então agora vamos catar feijão, né? É igual o Evangelho catar feijão. Isso presta, isso não presta, isso presta, isso não presta. Não, você quer o Evangelho como ele foi pregado, ou você abandone a fé. Ninguém é obrigado a ficar na igreja, ninguém é obrigado a ficar em grupo de nada, ninguém é obrigado a trabalhar para nada na comunidade de fé, ninguém é obrigado. Mas se quiser ficar, é assim. Se quiser ficar, é deste jeito. A salvação só será uma realidade para vocês se acolherem o Evangelho como ele foi pregado por mim de São Paulo. E nós precisamos ter isso na cabeça, ó. A igreja, por mais que nós tenhamos limites, nós que nela estamos, ela permanece esta autoridade de fé. A igreja é a grande guardiã do depósito da fé. Não sou eu, entendo o que eu quero dizer quando digo não sou eu nem você. É a igreja com uma autoridade constituída por Cristo para isso. E nota que Paulo se coloca neste lugar reconhecendo os seus limites. Jesus apareceu aqui, acolá, muita gente viu. Eu sou apóstolo, mas nem mereço ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Olha só,
Ele vai olhando para a sua vida, para a sua miséria, reconhecendo tudo e diz: apesar de tudo isto, eu sou também parte desta autoridade no anúncio do Evangelho. E posso dizer sim, que se você não acolher o Evangelho como eu estou pregando, para além dos meus limites, porque o Evangelho é maior que os meus limites, você não terá salvação para você. Olha só como Paulo coloca as coisas. E é por isso, irmã Kelly, que este grande santo se torna cada vez mais admirável por este comportamento. Ele não se exalta porque ele é o grande. Ele olha para os seus limites e diz, e a gente ouviu essa palavra agora, é pela graça de Deus que sou o que sou. Porque por mim não faço nada, ó. Por mim só a miséria, só a miséria. E veja mais, eu miserável como sou, tenho trabalhado muito mais que os outros apóstolos. Pedro está trabalhando pouco. Olha lá, Tiago, quase nada. João ali novinho, querendo festa aí de vez em quando, faz nada. Mas eu estou correndo as 4 coxias, eu vou para Corinto, eu vou para Galácia, eu vou para Tessalônica, eu subo, eu desço. Olha com Barnabé, olha com Apolo, olha com não sei quem, trabalhando muito mais. Não, calma, eu não. A graça de Deus em mim. Por isso ele diz, é pela graça de Deus que sou o que sou. Então veja como a igreja é esta realidade bela. Jesus no Evangelho perdoou a pecadora. Paulo diz, é pecador como aquela mulher. E apesar disso, a graça de Deus age em mim. E apesar disso, eu tenho autoridade para anunciar este Evangelho. Por saber do espinho da minha carne, por saber que faço o mal que não quero e não o bem que quero, por saber de todos estes limites, mas por me abandonar a esta graça, ela tem agido em mim profusamente. Ela tem me feito trabalhar para compensar os pecados que cometi. Tem me feito trabalhar para compensar a perseguição que instaurei contra a igreja de Deus. Então, olha para a sua vida, vai dizer São Paulo, esta comunidade de Corinto, e perceba, esse evangelho que eu preguei foi ou não acolhido por vocês? Vocês estão firmes no evangelho ou estão ainda presos à idolatria? Vocês estão adorando o Senhor Jesus e só Ele? Ou estão indo atrás de Zeus, de Poseidon, de Afrodite, sabe Deus mais quem? Vocês estão entendendo os valores nos quais se funda a nossa comunidade? Ou vocês ainda estão amarrados aos achismos de vocês? Mas pasmem, se vocês ainda não perceberam, isso não é coisa só de Corinto, de Tessalônica, da Galácia. Isso é coisa de Nova Brasília, de Itapuã, da Vila Romana, do Alto do Coqueirinho, do quilômetro 17 e Doutora dos Ex-Combatentes. Sobretudo aos domingos que ela faz que tem por lá. Né? Isso não é coisa de lá de trás, isso é coisa de hoje. Também na igreja que pisa no chão de hoje, essas coisas podem ser uma realidade. Tanto a teimosia nos próprios limites, nos próprios pecados, quanto acolher a graça que transforma e nos faz trabalhar muito mais do que queremos até. Avaliemos, então, examinemos a nossa consciência, como diz o próprio apóstolo, para ficar com o que é bom, e a partir disso tomemos decisões concretas, decisões de conversão, decisões de compartilhar a alegria do Evangelho, decisões de viver e viver bem a fraternidade entre nós, que comporta aquelas realidades dos 2 últimos domingos, o perdão e a correção fraterna. Acolhamos o Evangelho com a força que tem e paremos de enfeitar, né? O Evangelho não foi feito para ter enfeite, o Evangelho tem uma força que supera a nossa imaginação. Então, sob certa medida, deixemos um pouquinho nossa imaginação de lado e acolhemos o Evangelho com a força própria que ele constitui. E assim, o mundo de hoje olhará para nós e, sem medo, reconhecerá a graça de Cristo agindo em nós, a força do seu Espírito atuando em nós, perdoando os nossos pecados, nos colocando de pé, depois de termos ficado jogados ao chão diante dele, para suplicar a graça do perdão que não merecemos e compartilhar o privilégio do Evangelho, não, a alegria da misericórdia com a qual fomos revestidos. Que o Senhor nos ajude a trilhar o caminho do pobrezinho de Assis, não necessariamente com as chagas que portamos nas nossas mãos, do nosso lado, como São Francisco, aliás, bem representado no ícone aqui na capela, mas sejam chagas muito mais que impressas na nossa carne, na nossa vida, fazendo dos sofrimentos de Cristo os nossos sofrimentos, sofrimentos pelos quais nós somos salvos. Que o pobrezinho de Assis interceda por todos nós.